Olá, tudo bom? Meu nome é Ana Paula Surita, eu sou nutricionista e coach. Estou aqui agora nesse vídeo para poder falar com vocês sobre alimentação anti-inflamatória. Você já ouviu falar nesse termo? Eu acredito que sim, porque esse termo tem estado bem presente na mídia, mas eu acho que muitas pessoas ao mesmo tempo têm curiosidade e dúvidas, porque é um termo assim até bem técnico, né? Então eu tô aqui agora para esclarecer para você o que significa uma dieta anti-inflamatória, porque eu tenho certeza que esse conhecimento pode valer muito a pena aí para que você adote alguns hábitos alimentares que vão favorecer o seu emagrecimento, a sua disposição e longevidade. Então vamos lá? Então, durante toda a minha formação na faculdade, eu nunca havia ouvido falar sobre esse termo dieta anti-inflamatória. Mas foi uma das primeiras coisas que eu ouvi logo quando eu iniciei a minha pós-graduação em nutrição funcional. E eu amei saber sobre esse conteúdo porque eu vi uma diferença muito grande em dieta apenas para contar caloria e uma alimentação que realmente tenha relação assim com a nossa saúde de verdade. É bem interessante também que a gente entenda o que é a inflamação antes da gente falar sobre a dieta anti-inflamatória. A inflamação, ela é uma reação do corpo, né, uma reação de proteção do corpo para evitar que haja infecção ou para também fazer com que haja uma cicatrização num local onde possa ter havido uma lesão. Essa lesão pode acontecer ou por vírus, por bactérias, ou por parasitas, substâncias tóxicas, ou uma lesão propriamente dita, né, como por exemplo um corte na pele. Quando a gente fala em inflamação, muitas pessoas devem imaginar um processo bem nítido, né, que acontece ali mesmo assim na pele, que a gente possa ver a olho nu, como uma vermelhidão ou um inchaço, por exemplo. E é isso também, mas existe conjuntamente a isso algumas reações inflamatórias que são subclínicas. O que significa subclínica? Significa dizer que acontece não a olho nu, acontece num lugar dentro do corpo, onde a gente não pode ver nitidamente, como por exemplo nos órgãos mesmo, né? No coração, nos pulmões, no intestino, no estômago, nos ossos, que mais? Poderia ser nas articulações, entende? Então, às vezes o corpo ele reage nesses lugares, né, nos tecidos desses órgãos para proteger ali, né, de alguma lesão ou de algo que não faça parte ali do corpo e gera então um processo inflamatório subclínico. Quando nós falamos sobre uma dieta anti-inflamatória, a gente vai falar de uma alimentação que seja justamente para tentar minimizar esses processos inflamatórios subclínicos. Por exemplo, você sabia que o infarto do coração, ele não acontece devido somente pela presença do excesso do colesterol? Na verdade, o excesso do colesterol, que muitas vezes tem relação com outros fatores também, faz com que o corpo reaja inflamando aquele local ali onde tem a presença do colesterol. E é justamente a inflamação que faz com que as placas de colesterol se formem, fazendo com que haja um estancamento ali, né, das artérias. E isso então faz com que haja um infarto. E esse processo ele pode acontecer de uma maneira onde a pessoa nem perceba, né? São anos e anos para se formar essa placa realmente. Então a gente pode dizer que isso é um processo crônico e subclínico, porque ele fica ali muitos anos, né, acontecendo e ao mesmo tempo a pessoa não pode perceber a olho nu. Aí de repente tem um infarto e aí se percebe que tem ali essa formação dessa inflamação, que é a placa do colesterol. A questão é que onde há inflamação, há também um estresse oxidativo. E o que é o estresse oxidativo? É a formação de substâncias que são radicais livres. Os radicais livres, em resumo, eles fazem um dano à célula e com isso as células não funcionam adequadamente e aí o órgão ele não consegue desempenhar a função dele, a função primordial dele, fica com falhas. E isso faz com que ocorra as doenças degenerativas e até mesmo também processos alérgicos e doenças autoimunes.
As doenças degenerativas, elas têm esse nome justamente porque elas causam uma degeneração ali do órgão. E elas podem atingir diferentes tecidos, como por exemplo, visão, os ossos, o coração, o pâncreas. O pâncreas a gente pode correlacionar até com diabetes tipo 2, que é uma inflamação desse órgão, né? Fazendo com que não haja uma produção adequada de insulina, que é um hormônio que ajuda no metabolismo da glicose. Ou, por exemplo, o hipotiroidismo, né, que ocorre também por uma inflamação da glândula tireoide, ou também, por exemplo, a própria arteriosclerose, né, que eu comentei agora há pouco em relação às artérias do coração, artrite, artrose, gota, tudo isso são doenças degenerativas. E a gente sabe que as doenças degenerativas, elas estão bem correlacionadas com um estilo de vida moderno, né, que se baseia em sedentarismo, né, que é a falta de exercício, e também uma alimentação ruim, uma alimentação desfavorável à saúde, e também, muitas vezes, o próprio estresse. Acontece que a alimentação, né, provinda aí desse estilo de vida moderno, ela contém muitas substâncias que são pró-inflamatórias, porque ela é baseada em alimentos que são processados, então tem ali uma quantidade de química, né, que inflamam os tecidos. Ao mesmo tempo também tem presença de gorduras que são trans, gorduras hidrogenadas, gorduras às vezes também oxidadas, que são gorduras como provindas dos óleos vegetais refinados, óleo de canola, de girassol, de soja. Também o excesso de açúcar e também muitas vezes o excesso às vezes de proteína, de carne vermelha, também pode gerar essa pró-inflamação. E também essa alimentação do estilo de vida moderna, né, com essas características que eu falei agora, ela muitas vezes não tem uma oferta grande de antioxidantes, porque os antioxidantes são justamente as substâncias que vão neutralizar esses radicais livres. Então o que acontece? Às vezes tem ali uma inflamação, né, o corpo entende que tem uma substância que não faz parte do sistema, que tá ali gerando um problema para aquela célula. Aí ele vai lá, manda um monte de outras substâncias que são para sanar com esse processo, só que isso gera a inflamação, né? Machuca ali o tecido. E acontece que aí esse processo libera um monte de radicais livres, né? Que é justamente, na verdade, o que vai fazer com que machuque esses tecidos. E o que poderia bloquear esse processo é os antioxidantes, né? E onde estão os antioxidantes? Eles estão presentes nos alimentos de verdade, os alimentos provindos da natureza. Frutas, legumes, hortaliças, raízes, grãos integrais, oleaginosas, sementes. A gente pode perceber também a presença desses antioxidantes de acordo com as cores dos alimentos. Por exemplo, os alimentos que são alaranjados, eles vão ter ali uma presença de carotenoides, que são substâncias que são antioxidantes. Também os verdes escuros, ou os alimentos arroxeados, os alimentos vermelhos. Então, todos esses pigmentos amarelos, né, como é a manga, por exemplo, eles vão ter uma característica relacionada àquela presença de bioativos e substâncias antioxidantes contidas nele. Assim também como as características sensoriais, né? Aromas, sabores, por exemplo, o sabor ácido, né? Que são das frutas cítricas. A gente sabe que tem presente ali a vitamina C, por isso que dá esse sabor ácido. Então, todas essas características sensoriais, de cores, de sabores, de aromas, são justamente as características referentes a esses antioxidantes presentes nos alimentos que são provindos da natureza. Então, a gente precisa enriquecer a alimentação, enriquecer a nossa dieta no dia a dia com esses alimentos para evitar esses processos inflamatórios e também evitar os alimentos que são fontes de substâncias pró-inflamatórias, que são esses que são mais industrializados, ultraprocessados, ok? Além do que, a própria atividade física, ela induz o corpo a produzir os antioxidantes de maneira natural. Por isso que o sedentarismo é mais um fator que interfere aí nessa inflamação, porque se a pessoa é sedentária
e come mal, aí ela vai ter menos ainda a presença de antioxidantes no sistema dela e mais substâncias pró-inflamatórias. Lembrando que o próprio estresse também faz com que a gente libere mais radicais livres. Então, esse conjunto, né, de características aí de um estilo de vida moderno, sedentarismo, alimentação ruim e também o estresse, ajuda o corpo a ficar mais inflamado. Além do que, a gente já sabe hoje por vários estudos, isso não é uma novidade muito assim relativa ao momento, já tem alguns anos que se sabe disso, que o nosso tecido adiposo, o tecido de gordura, principalmente em excesso, né, ele libera substâncias que são pró-inflamatórias. Então, a obesidade hoje, né, o sobrepeso e a obesidade é classificada como uma doença pró-inflamatória. E qual que é a questão aí? É porque essas substâncias que são liberadas ali no próprio tecido adiposo entram na corrente sanguínea e se depositam nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, fazendo com que esses órgãos fiquem inflamados e aí gerem essas doenças degenerativas, e por isso que se tem a síndrome metabólica associada à obesidade, porque essa condição da obesidade gerando esse processo inflamatório faz com que a pessoa possa desenvolver hipertensão, o próprio diabetes tipo 2, como eu falei anteriormente, o próprio hipotiroidismo, que eu também citei, também até mesmo depressão e essa sensação de desânimo, porque essas substâncias também se depositam no tecido do cérebro. Então aí nossas células cerebrais não produzem todas as substâncias que são relativas ao nosso bom humor, à nossa sensação de bem-estar. Então, a obesidade, ela gera toda essa síndrome metabólica justamente por essa presença das substâncias pró-inflamatórias, né? Então, aí se a pessoa tá obesa e continua ainda colocando para dentro esse tipo de alimento, aí vai gerando inflamação, e aí o metabolismo cai, né? Porque os próprios hormônios, as glândulas que são responsáveis pela produção de hormônios também acabam não funcionando adequadamente, e aí vira uma bola de neve, porque gera um processo inflamatório, desregula o metabolismo, aumenta o sobrepeso, que gera mais processo inflamatório. Então eu acho que uma dieta anti-inflamatória, ela é muito interessante para o emagrecimento. Além do que, mesmo quando a pessoa tá com um peso adequado, se você mantém uma dieta com essa característica, você vai ter muito mais disposição, porque você preserva todos os seus tecidos ali com as substâncias antioxidantes para funcionar melhor, evitando também um envelhecimento precoce. E também fazendo com que a gente tenha longevidade, né? Mas uma longevidade não só de ter tempo de vida, mas também ter qualidade de vida. Então a dica é você abastecer aí o seu corpo com alimentos que são de verdade. Evitar ao máximo esses alimentos que são ultraprocessados, né? Que vendem aí nas prateleiras de supermercado, muitas vezes dizendo que tem uma função interessante para o corpo, mas se você olhar lá no rótulo e tiver um monte de substância que você não faz a mínima noção do que não consuma. Além do que, também é interessante preferir os alimentos orgânicos, porque eles têm uma quantidade maior de antioxidantes presentes nele e vai evitar de você também colocar para dentro alguns veneninhos aí vindos dos agrotóxicos, que também são pró-inflamatórios, né? Eu sei que nem sempre a gente consegue tudo perfeito, mas a gente pode buscar fazer o melhor, né? Nesse sentido também. E ter uma alimentação muito variada e colorida, né? Então, por exemplo, açaí, mirtilo, morango, manga, mamão, cenoura, folhas verdes escuras, as castanhas, variar os tipos de castanhas, sementes como girassol, como semente de abóbora, semente de linhaça, semente de chia. Então, todos esses grupos de alimentos que são provindos da natureza, você ter em abundância e em variedade, porque aí você vai ter uma quantidade mais abundante aí desses antioxidantes. Também, como eu falei, praticar atividade física para induzir o nosso corpo a produzir os antioxidantes naturais e buscar sempre também o controle do estresse, né? Tendo momentos aí de lazer, de tranquilidade, de hobbies. E o que eu quero também dar outra dica para você aqui bem legal, vai lá no meu blog anapaulassurita.com.br. Eu fiz um texto sobre esse assunto, tá? Completo, tudo isso que eu falei pra vocês aqui.
E também citei nesse texto todos os antioxidantes principais que estão presentes nos alimentos e as fontes desses antioxidantes. E no finalzinho eu ainda coloquei uma receita de café da manhã anti-inflamatório, assim também como um suco anti-inflamatório. Lembrando que não adianta você tomar um suco anti-inflamatório, né, de repente no seu café da manhã, mas fazer todo dia errado, né? Não vai ter tanto resultado assim. O legal é você ter 90% da sua dieta tendo esse raciocínio, né? Que ali, aquele alimento que tá presente ali na sua frente, que você vai ingerir, que vai colocar pra dentro do seu corpo, o que ele vai gerar de reação aí nas suas células, né? O que tá circulando no seu sangue, permeando as suas células? São substâncias antioxidantes favoráveis pro seu metabolismo, favoráveis pra sua saúde, ou são substâncias que são pró-inflamatórias? Tá ok? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido válido pra vocês e não deixe de conferir, tá? Não deixe de conferir esse texto que eu fiz no meu blog. Ele tá bem legal, tá muito completo e você vai se beneficiar bastante com as informações que estão ali. E também me siga aí no meu canal do YouTube, porque lá eu sempre faço receitas que são de caráter anti-inflamatório, que você pode ir incorporando aí no seu dia a dia, tá ok? Se gostou, então curte, compartilha, marca aí a amiga que pode gostar desse conteúdo e até a próxima. Obrigada pela sua atenção.